Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo. Confesso estar um pouco nervoso. Venho com frequência aqui, ao altar, junto com um grupo de coreografia, mas trazer a palavra é uma responsabilidade muito grande. Confesso que desde que o pastor Cláudio Augusto falou comigo, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar? Mas, graças a Deus, o Senhor veio trazendo uma palavra no meu coração. Irmãos, hoje nós vamos estar meditando juntos no tema que Ele vem, e agora? Se encontra lá no livro, deixa eu ver a minha colinha, de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Eu vou estar lendo os versículos ímpares, os irmãos, os versículos pares, até o versículo 13. Aí vamos estar acompanhando aqui no telão para ficar todos certinhos, tá bom? Mateus 25, Mateus capítulo 25, versículo 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram a encontrar-se com o noivo. Versículo 2. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Agora 13 e último. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém. Pode se assentar. Irmãos, essa parábola é contada por Jesus. Jesus, ele tinha o hábito de usar por parábolas, que era uma maneira de o povo estar entendendo melhor as suas palavras. Vamos lá. Eu dividi em 4 tópicos, e o primeiro tópico ele vem falando assim: a volta é certa. O texto vem dizendo que haviam 10 virgens. Todas as 10 elas sabiam que Jesus iria voltar, que no caso é o noivo. O noivo ele representa a figura de Jesus. 5 delas estavam preparadas. Todas levavam suas candeias. Só que 5, além do óleo que já havia na candeia, levaram óleo reserva. E 5 elas não levaram. Como todos nós sabemos, Jesus ele irá voltar e levar a sua igreja. O texto que confirma essa nossa fé que Jesus vai voltar, ele se encontra, não precisa abrir, igreja, ele se encontra lá em Atos, capítulo 1, o versículo 9 ao 11, que diz assim: Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. Creio que alguns de vocês já ouviram pessoas não crentes dizendo: mas
tanto tempo que Jesus vai voltar e Jesus nunca volta. Você fica acreditando nessas coisas. Pessoas do meu círculo social também já falaram que, para que você vai acreditar na Bíblia? A Bíblia foi escrita há tanto tempo. Você acha que uma coisa tão antiga vai valer para os dias de hoje? Irmãos, temos que vigiar. Porque, como eu falei no início, as 10 virgens sabiam que Jesus iria voltar, mas apenas 5 delas estavam preparadas para isso. Que possamos ser como essas 5 virgens, que possamos nos preparar, que não damos ouvidos às pessoas que acham assim, isso é loucura, porque lá no versículo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, lá no versículo 2, fala assim, 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Imagino eu, as 5 imprudentes, que em outras versões fala, as 5 loucas, olhando para as prudentes, levando mais óleo. Fala assim, para quem vai levar mais óleo? Já não tem na candeia? Não precisa, é exagero. Mas não, as 5 imprudentes, as 5 sábias, falam assim, não, eu vou levar o que está na candeia, mas eu vou levar a mais. A palavra do Senhor, em algumas outras passagens, ela também vai usar o termo tolo e prudente. Eu peguei uma dessas passagens, que fala sobre o tolo e o prudente, que se encontra também em Mateus. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E no 26 e 27 vem falando sobre o tolo. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande sua ruína. Como eu dei o exemplo, das pessoas no mundo que tentam nos julgar por acreditarmos na palavra de Deus, essa parte vem falando que o homem prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e não só ignora, só ouvir, tudo bem. É aquele que ouve e traz para a sua vida. O homem prudente é comparado àquele que construiu sua casa sobre a rocha. A rocha que vai vir a chuva, vai vir o vento e essa casa não vai ser levada. O homem insensato, o homem tolo, é comparado àquele que constrói sua casa sobre a areia, que vem o vento, vem a chuva e leva. E eu lanço a pergunta, onde será que nós estamos nos apoiando? Na rocha ou na areia? Que são aquelas pessoas que falam, por que acreditar? Por que esperar? Então, seja um homem prudente. Vá contra o mundo. Seja o tolo, como o Ney usava muito uma história na embaixada, desde quando eu era adolescente ainda, que eu prefiro ser o bobão que acredita na Bíblia, o bobão que vai todos os dias para a igreja, do que ser o esperto que vai para festas, que é aquele que se dá bem na vida. Eu prefiro ser o bobo do que ser o esperto para o mundo. Continuando aqui na passagem, Mateus 25, no versículo 5, vem falando assim, e como o noivo estava demorando, todos ficaram sonolentas e adormeceram. Notem aqui que tanto as prudentes e as imprudentes, elas adormeceram, porque o noivo estava demorando. Quantos de nós aqui já ouvimos desde nossos avós, bisavós, que Jesus vai voltar? Tantas e tantas pregações, Jesus vai voltar. Fiquem alertas, sejam vigilantes. Mas quantos de nós realmente temos acreditado que Jesus vai voltar? Porque às vezes a gente fala assim, não, Jesus vai voltar, mas Jesus, deixa eu casar primeiro. Deixa eu casar, ter minha família, aí depois o Senhor volta. Eu já ouvi pessoas falando assim. Às vezes as pessoas elas querem que Jesus demore para vir só para construir seus sonhos. Não, Deus, deixa eu terminar minha faculdade, depois o Senhor volta. Estou estudando tanto na minha faculdade, espera só um pouquinho. Só que nós não sabemos nem dia nem a hora. Talvez antes de terminar essa pregação, Jesus volte. Ou para mim, ou para vocês, ou para todos nós. E lá em 1 Tessalonicenses, tem uma recomendação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 6 ao 8.
que diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Irmãos, não podemos ficar dormindo. O mundo não brinca conosco. Ele quer literalmente tirar-nos daqui de dentro e colocar-nos lá fora. A parte que me chamou bastante atenção nessa passagem é que ele fala, logo no finalzinho do versículo 8, e tomando como capacete a esperança da salvação. Não sabemos quando Jesus vai voltar, mas nós temos que crer, temos que ter fé que Ele vai voltar. Essa tem que ser a certeza de todos os dias. Acordar assim, Jesus vai voltar. Vou dormir? Jesus vai voltar. Eu estou conversando? Jesus vai voltar. Não podemos dormir, irmãos, porque, infelizmente, o inimigo está ao nosso derredor, esperando só uma brechinha sua. Só que algumas pessoas elas acham que o inimigo ele vai vir com chifre, com rabo, com aquele tridente vermelho. Às vezes, nós vamos acabar nos encaminhando com uma conversa no WhatsApp, com brincadeiras no nosso dia a dia, com aquela coisa tipo do nada a ver. Tem nada a ver, hoje eu não vou para a igreja, mas já fui quarta, já fui nos ensaios. Tem nada a ver faltar um domingo. Tem nada a ver uma festa. Eu não vou beber. O que tem que estar tocando funk, todo mundo está bebendo? Mas, irmãos, o versículo vem falando assim, que não podemos dormir. Nós temos que ficar sóbrios e revestirmos da couraça da fé e do amor. Nós temos que estar nos protegendo, porque é preciso só disso aqui para o inimigo jogar uma seta em nós e acabarmos nos desviando. O segundo tópico que eu separei, ele fala assim, necessidade de um preparo. Vamos agora estar fazendo uma analogia com uma outra parábola, que ela também traz como o mesmo tema da volta do Senhor. Essa parábola se encontra em Lucas 12. Deixa eu abrir aqui. Vou pedir para o Silvio estar me auxiliando, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 35 até o versículo 41. Agora eu vou ter lendo mais uma vez os versículos ímpares e os irmãos vão estar lendo os pares, tá bom? Lucas capítulo 12, 35 ao 41. 35 diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas suas candeias. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando, quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir. Fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. E o último. Pedro perguntou: Senhor, está contando esta parábola para nós ou para todos? Fique sua atenção nesse versículo 41 que Pedro pergunta se é para nós ou para todos. Que daqui a pouco já vou retornar nessa parte aqui. Vemos mais uma vez o Senhor usando a candeia, né, como um exemplo, e dando mais uma vez a recomendação: fiquem vigilantes. Eu separei aqui também papel da lamparina e do óleo. Na época de Jesus, não tinha a tecnologia que temos hoje em dia, que eram lanternas, o próprio celular, né, que também vem com a lanterna. Então eles usavam a lamparina como meio de iluminar.
A lamparina, ela servia para iluminar onde está escuro. E a luz, ela serve para nos dar segurança. Porque, por exemplo, se a igreja estivesse toda escura, creio que alguns irmãos e irmãs ficariam receosos de descer a escada. Porque você não está vendo onde você está pisando. Você pode tropeçar, cair e se machucar. E o que seria a nossa lamparina? A nossa lamparina seria a palavra. Lá em Salmos 119, versículo 105, vem dizendo assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Agora eu faço a pergunta aos irmãos. Se a palavra do Senhor é a luz para os nossos caminhos, como meus caminhos vão estar iluminados se eu só abro a minha Bíblia no domingo? Será que o meu caminho só precisa ser iluminado uma vez na semana? Será que é uma vez só por semana que eu preciso ficar vigilante? Ou melhor, será que é só quando eu venho para a igreja que eu preciso da luz do Senhor? A resposta é não. Precisamos estar constantemente observando a palavra. E o óleo da lamparina. O óleo ele serve para manter o fogo aceso. Mas como é que eu vou manter esse fogo aceso? Através da comunhão com Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim: fiel a Deus, por quem foste chamados a uma parceria, que quer dizer a comunhão, com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, a Bíblia é um livro. Só que a Bíblia, nós temos que orar para que o autor dela esteja conosco. Não adianta nada eu vim para a igreja todos os cultos, todos os dias, eu leio a Bíblia, só que não serve para nada, irmãos. Eu leio a Bíblia como se fosse um mero livro, um livro que vem de livrarias. A comunhão com o Senhor, ela é importante, porque uma coisa que eu ouvi uma vez numa pregação no YouTube, que eu levo para a minha vida sempre, uma coisa que eu acho muito incrível é: se Deus usou até um animal para falar conosco, Ele pode também usar uma pessoa que não esteja de acordo com seus caminhos. Quantas vezes já vi pessoas que não são da igreja falar palavras que você vê que, caramba, foi de Deus. Eu lembro que o Naldinho, há um tempo atrás, o irmão Arnaldo, deu um testemunho que quando ele estava no hospital, um enfermeiro que não o conhecia trouxe uma palavra para ele que foi de conforto, que veio dos céus. Então, uma coisa que eu sempre me preocupo não adianta você cantar, louvar, adorar a Deus, você em todos os evangelismos, se você não tem a comunhão com Deus. Vai ser para nada. Então, precisamos da palavra de Deus para iluminar nossos caminhos, porém precisamos do óleo. Precisamos do óleo para manter o fogo aceso. Precisamos da comunhão com Deus. Os dois andam juntos. A lamparina sem óleo, ela não serve para nada. E o óleo sem lamparina também não vai ter como manter o fogo. Então, precisamos dos dois. Lá em Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vemos aqui já o resultado da união da palavra do Senhor e da comunhão, da lamparina e do óleo. Vemos aqui no versículo que ele fala assim: após eles orarem, eles se encheram de ousadia e anunciaram, meu assistente ali, e anunciaram a palavra de Deus. Não adianta também, irmãos, você ler a Bíblia todos os dias, ter comunhão com Deus todos os dias está orando, só que você guardar isso para si. O mundo lá fora, ele clama pelo amor de Deus. O mundo, ele tem sede de Deus. E cabe a nós estar levando o amor de Deus para o mundo. Não tem como você achar que o céu vai ficar lotado. Assim, não, se eu pregar, não vai ter espaço para mim no céu. Então eu não vou falar para ninguém, vou guardar aqui para mim. Ninguém precisa saber que eu sou cristão. Cristão, ele não precisa ser um agente do FBI, que ele está num lugar e ninguém sabe que ele é cristão.
Porque uma vez também eu já ouvi de um pregador aqui mesmo na igreja, que quando o cristão ele entra no lugar, ele tem que fazer diferença. Se você vai no lugar e as pessoas falam assim, ué, você é crente? Irmãos, eu acho que se um dia alguém perguntasse para mim, eu acho que eu sairia ali correndo. Porque imagina só, as pessoas duvidarem da sua fé. Falei assim, não, mas você é da igreja mesmo? Então, nós temos que ser a diferença. Onde formos, não precisamos falar, eu sou crente, tá? Eu sou da igreja, tá? O nosso testemunho, a nossa lamparina, né? Ela precisa falar por nós. Que onde formos, possamos ser a lamparina do mundo. Possamos trazer luz. E esses dias mandaram um WhatsApp para mim, uma imagem que, tudo conectando, que era uma imagem falando sobre lamparina. Foi, se não me engano, foi até ontem mesmo, colocaram no status. Que Deus te chamou para ser lamparina. Então não ache ruim com Deus quando Deus colocar em lugares escuros. Porque a luz serve para iluminar o que está escuro. Quando tem várias e várias lâmpadas, a gente não vai notar se aquela ali está iluminando mal ou mais ou menos. Porque tem várias reunidas. Mas quando só tem uma só iluminando, a gente não olha, ali tem uma lâmpada. Ali tem luz. Ali tem segurança, porque ali está claro, eu sei o que está acontecendo. Então nós precisamos de ser não só lamparina dentro de uma igreja, dentro de 4 paredes, mas precisamos continuar sendo essa lamparina também onde está escuro. Precisamos ser luz lá no mundo também. Agora, voltando agora para Lucas, né, que é a segunda parábola que estamos vendo juntos. Lucas, capítulo 12, o versículo 45 e o 46, diz assim: mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começa a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe. Irá aplicar-lhes um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Ainda agora eu falei, né, sobre a importância de estudarmos a palavra, que é luz para os nossos caminhos, da comunhão com Deus, que é para manter o fogo aceso. Só que, infelizmente, irmãos, muitas pessoas usam a palavra de Deus como base para um discurso de ódio. Não, meu vizinho aqui, ele não é evangélico, vou falar com ele não. Fulano ali é de outra denominação de igreja, não, vou falar com ele não. Irmãos, Deus não veio só para um grupo de pessoas, ele veio para todos. Porém, em contrapartida, há muitas pessoas que usam a palavra de Deus como o Deus de amor. Não, eu posso fazer qualquer coisa porque Deus me ama, eu vou pecar, Deus vai me perdoar. Não é assim também. Não podemos usar a palavra para ser justificativa dos nossos erros, e também não podemos usar a palavra para atacar outra pessoa. Nós precisamos levar a palavra, claro, consertar, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus santo. Então precisamos levar a palavra para conserto, tanto para nós quanto para as outras pessoas. Porém, precisamos do amor, porque lá na passagem que a gente leu em, se eu não me engano, foi em Tessalonicenses, fala também que precisamos da couraça da fé e do amor. Não podemos chegar, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, então aceita Jesus agora. A pessoa vai levar um susto. Opa, calma, peraí. Do que você está falando? Ou pior, a pessoa já não vai nos ouvir, vai nos rejeitar. Então precisamos levar a palavra com amor, mas também com retidão. Não podemos amolecer a palavra. Porque o que tem de pessoas por aí, não, vem para a igreja, Jesus vai te dar um carro. Não, vem para a igreja, Jesus vai te dar uma casa, você vai ganhar sei quantos mil. E várias pessoas vão. O tanto de rádios que minha mãe, eu tenho costume muito de ouvir rádio lá em casa, de pastores falam tanto da sua conta bancária que eu já até gravo o número. Porque é o tempo todo, deposite tanto na minha conta, dê tanto dinheiro para você lucrar, não sei quanto. Olha a irmã fulana de tal que doou tantos reais e olha quanto ela lucrou. A palavra do Senhor
ela não é para esses fins. Claro, nós temos fé que o Senhor, se Ele quiser, Ele pode nos prosperar. Ele é um Deus de provisão. Só que não podemos usar a palavra para esses dois fins. Nem para justificar os nossos erros e nem para crucificar, né? Porque não é o nosso papel julgar os outros. Tem uma música do Leonardo Gonçalves, chamada Ele Virá, que tem um trecho dela que ela fala umas frases que eu acho bem interessantes, que ela diz assim: falsos profetas enganam o povo de Deus, falsas doutrinas e falsos milagres dão razão aos ateus. Creio que alguns dos irmãos devem conhecer alguma pessoa que arruma N desculpas para não estar numa igreja. Falei assim, não, porque um dia eu vi no YouTube que um pastor tal fez isso. Não, porque um dia eu vi aquele irmãozinho de tal igreja fazendo isso. Todos nós sabemos que não existe ninguém perfeito, não há nenhum santo na face da terra. Porém, o nosso testemunho, ele tem que ser um testemunho que quando as pessoas olharem para você, eles vejam luz. Não, o irmão A, ele sempre está procurando se consertar. Irmão A, ele foge de briga. É uma pessoa que a gente vê a presença do Senhor. E essa música do Leonardo Gonçalves, ela vem trazendo essa ideia que as pessoas olham para nós e o que elas veem? Será que elas veem Deus ou elas veem pessoas que fazem coisas erradas em nome de Deus? E no próximo tópico que eu separei, vem dizendo assim: o noivo se aproxima. Voltando mais uma vez aqui para Mateus 25, lá no versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Nesse momento aqui, Jesus ainda não está junto com as 10 noivas, com as 10 virgens. Elas ouviram o grito e falaram assim: o noivo está se aproximando. Trazendo agora para a interpretação. A vinda do Senhor, ela é marcada por grandes tribulações. Lá em 2 Timóteo, irmãos, 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, vem dizendo assim: mas vocês precisam saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fiquem longe também destes. A vinda do Senhor, ela será marcada por tudo isso. As 5 noivas, 5 virgens prudentes, elas estavam preparadas. Como eu já tinha antes falado, a nossa lamparina, a luz para nossos caminhos, é a palavra de Deus. Então lanço a pergunta para os irmãos: será que nesse tempo que é mau, nós estamos preparados diante da palavra para tudo o que irá vir? Será que nós estamos realmente somos conhecedores da palavra para quando vier pessoas ruins debater a nossa fé? Será que nós vamos titubear ou será que nós vamos usar a palavra para repreender? As 5 tolas, elas não estavam preparadas. O noivo estava se aproximando e elas não tinham como encontrar o noivo, porque o óleo estava acabando, ia ficar escuro. Elas não iriam conseguir enxergar o noivo e o noivo não ia conseguir enxergá-las. Mas as prudentes, sabendo disso, elas já tinham se preparado antes. Elas sabiam o que poderia acontecer, então elas se prepararam. Então que possamos estar preparados para o que
irá vir. Não sabemos o dia de amanhã. Talvez amanhã, uma pessoa no seu trabalho, seu vizinho, possa vir e falar assim: mas eu ouvi tal coisa sobre a sua fé. Eu ouvi que Jesus vai voltar daqui a 500 anos, ou Jesus nem vai voltar. Será que nós teremos uma base bíblica para responder essa pessoa? Será que essa pessoa vai ouvir algo vindo da palavra ou ela vai ouvir achismos? Mas eu acho que vai ser assim. Não, mas eu ouvi... Não, a pessoa tem que ouvir da sua boca. Fala assim, no livro tal, diz isso. Eu tenho fé porque o que está aqui nessa Bíblia não é mentira. Então que a gente possamos estar preparados para o que vai vir, que está por vir. Sim. Agora voltando para Lucas 12, agora no versículo 48, diz assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lemos a palavra todos os dias, temos comunhão com o Senhor, mas como eu já tinha citado, nós guardamos para nós. Quando chegar no grande dia, o que terá em suas mãos? Há alguns 2 domingos atrás, mais ou menos, o grupo jovem de coreografia, ele trouxe uma coreografia que a letra falava assim: quem é você e o que tem nas mãos? O que cada um de nós está fazendo? Será que nós estamos dando um bom testemunho? Será que nós já falamos pelo menos um Jesus te ama para uma pessoa na rua? Será que a gente já entregou pelo menos um folheto do evangelismo, ou pelo menos oramos por alguém que estava precisando de uma oração? O servo, aqui na parábola, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas não fez. Ele preferiu, no versículo anterior vem falando, Jesus vem falando assim: e se por acaso ele quiser bater nos outros empregados, comer e beber? Nós precisamos levar a palavra de Deus ao mundo. O mundo, como eu já falei, vou estar falando mais uma vez, o mundo, ele anseia por Deus. Já que nós falamos que nós estamos com nossa lamparina cheia de óleo, que nosso caminho está iluminado, que possamos levar um pouco dessa luz, um pouco desse óleo para o mundo. Porque eles estão nas trevas, eles não têm luz no caminho deles. Que nós possamos ser essa lamparina no caminho deles. Lá na parábola das virgens, lá em Mateus 25, no versículo 3, fala assim: as imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Elas acharam que o que elas tinham por si só já era o bastante. Que elas não precisavam buscar mais óleo. Que elas não precisavam se preparar mais. O que elas já tinham consigo já era o suficiente para enfrentar o que tinha que vir. Falei assim: não, para que eu vou me preparar? Às vezes, o que falta para os cristãos em geral é isso, achar que já sabe muito e que não precisa ter mais conhecimento. Para que eu vou para EBD? Já tem culto de manhã, já tem culto de noite, tem culto quarta-feira, tem ensaio, tem mensageira. Para que EBD? Acordar de manhã cedo. Irmãos, uma frase que eu ouvia muito na escola que é: saber nunca é demais e conhecimento não dói. Não existe nenhuma pessoa que conhece totalmente a Bíblia, 100%. Mas a cada dia que possamos abrir mais um pouquinho, nem que seja 1% por dia, para cada vez mais estarmos nos preparando. E o quarto tópico que eu separei é: a porta se fecha, que é lá no versículo 10 do Mateus capítulo 25. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais para frente vem falando que as noivas imprudentes, elas chegaram e bateram na porta. Senhor, somos nós, abra a porta.
E Jesus fala assim: em verdade lhes digo que não as conheço. Irmãos, não adianta depois Jesus voltar, falar assim: Deus, mas eu estava todo dia na igreja, eu cantei, eu louvei, por que eu fiquei? Em verdade lhes digo que não as conheço. Irmãos, cargo na igreja não dá salvação. Você saber todos os livros da Bíblia de cor não lhe garante a sua salvação. Temos que estar sempre tendo em vista que a nossa salvação não vem por nossas obras, vem pela graça imerecida. Em Lucas capítulo 13, versículo 25 ao 27, vem dizendo assim: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Quem se interessa, se apronta. As 5 virgens prudentes, elas queriam encontrar o noivo, então elas se prepararam. As outras, eu já tenho o que é necessário, não preciso me preparar mais. E um exemplo que eu vim pensando nesses dias é quando nós somos convidados para uma festa de casamento, pelo menos eu, em menos de 20 segundos eu não estou pronto. Meia hora eu já separei minha roupa, começo a me arrumar. Em 40 minutos eu estou pronto para sair. Ninguém aqui vai, pelo menos eu acho, que ninguém vai para um casamento de bermuda, chinelo, com qualquer roupa. Nós usamos, alguns já compram roupas, outros vestem a sua melhor roupa. As irmãs fazem o cabelo, preparam suas maquiagens, porque elas querem todo mundo quer chegar bonito, elegante. Porque não é todo dia que vamos para uma festa de casamento. Mas eu pergunto, e para a volta do Senhor? Quanto tempo nós estamos nos preparando para isso? Será que estamos deixando mais para lá? Fala assim, quando for adulto, eu me preparo. Depois eu aceito Jesus. Jesus vai voltar agora. Eu tenho muito tempo, eu sou novo. Muitas pessoas, como eu trabalho numa escola, ainda sou jovem, eu tenho contato com muitos adolescentes. E alguns falam assim, para que eu vou para a igreja agora? Não, espera mais um pouquinho, eu tenho que curtir, tenho que conhecer o mundo. Irmãos, isso é a pior mentira que existe no mundo. Que eu preciso experimentar para saber se aquilo é para mim ou não. Eu preciso beber um dia para saber se é ruim mesmo. Tenho que saber se é ruim. Eu tenho que ir para a festa só para ver como é que é. Não vou me envolver não, mas vou lá rapidinho. Irmãos, quem se interessa, se prepara. Que possamos estar ansiando pela volta do Senhor e que possamos estar nos preparando, porque não sabemos nem o dia e nem a hora de sua vinda. Que possamos ser como as virgens prudentes. Elas tinham consciência da volta do Senhor e elas se prepararam. Elas sabiam que o que elas tinham somente não era o bastante. Elas precisaram de mais óleo para se manter até a volta do Senhor. E as imprudentes, elas achavam que o que elas tinham já era o suficiente. Então, que cada um de nós possamos estar nos preparando cada vez mais. E usando a lamparina, que é a palavra, e nos enchendo do óleo, que é a comunhão com o Senhor.